A única pessoa que não comete erros é aquela que não faz nada. Já ouvimos algum filósofo dizer isso, certo? E ele está corretíssimo. Mas, às vezes, até mesmo os pequenos erros podem causar consequências desastrosas. Pode causar prejuízos a muitas pessoas, desastres ambientais e, inclusive, envolver países vizinhos. Olá, pessoal! Ou pode também acontecer de haver apenas prejuízos financeiros. Seria um pouco melhor, mas não deixaria de ser algo desagradável. Neste vídeo, vou apresentar alguns desses acontecimentos. Então, vamos começar. O grande incêndio em San Diego. Incêndio em Cedar. Em 25 de outubro de 2003, um caçador de 34 anos, Sérgio Martinez, perdeu seu caminho na Floresta Nacional de Cleveland, Califórnia, Estados Unidos. Então, ele decidiu acender uma fogueira como sinal de socorro. Certamente, é um método muito eficaz para isso, mas Martinez não sabia das condições meteorológicas. Naquela época, a temperatura estava relativamente alta e a umidade baixa. Com essa situação climática, o fogo pode até acender espontaneamente. Se acender o fogo intencionalmente, nessas condições então, o resultado é tão claro quanto a luz do fogo. O erro do Sr. Martinez causou um grande prejuízo ao estado da Califórnia. O fogo saiu do controle e atingiu uma área de mais de 1.000 km². 2.820 prédios foram destruídos, incluindo 2.332 casas. Este incêndio, causado pela atitude descuidada de um único ser humano, foi um dos incêndios mais devastadores da história da Califórnia. O plano de Martinez de pedir socorro deu certo, mas não saiu exatamente da forma como ele esperava. Obviamente, ele foi encontrado, mas acabou sendo processado judicialmente. Por infelicidade, inicialmente, Martinez foi condenado a 10 anos de prisão e multa de $500 mil. Mas, ao final, ele acabou sendo condenado a prestar serviço social e a pagar uma multa de $9 mil. A lição desta história é: primeiro, não entre numa floresta desconhecida. E se você se perder, pense 2 vezes antes de acender uma fogueira para pedir socorro. Pode não ser uma boa ideia. Acidente de naufrágio do Prestige. Em 13 de novembro de 2002, o navio petroleiro Prestige foi atingido por uma violenta tempestade no Golfo da Biscaia, na costa da Galícia, na Espanha. Isso resultou numa abertura de um buraco de 35 metros no casco do navio Prestige. Por causa disso, começou a vazar até 1.000 toneladas de óleo pesado por dia. Além disso, o navio foi obrigado a ser rebocado em alto mar, porque as autoridades espanholas se recusaram a autorizar a entrada no porto. Em 19 de novembro, o Prestige afundou a 210 quilômetros da terra. Houve o derramamento de uma grande quantidade de óleo no mar, formando uma enorme mancha de óleo, que resultou num grave desastre ambiental. Levou-se muito tempo para se apurar a responsabilidade por toda essa tragédia. Mas, ao final, descobriu-se que o erro foi causado pelo armador e pelo engenheiro. O navio é antigo e foi lançado na década de 1970. O armador utilizava o navio em pleno funcionamento, sem qualquer manutenção, mesmo estando o navio já em mau estado. Assim, o resultado só poderia ser essa tragédia. A lição desta história é que as inspeções e reparos técnicos jamais devem ser negligenciados. Ou, pelo menos, não utilizem máquinas velhas para trabalhos perigosos. Derramamento de petróleo bruto, Exxon Valdez. Em 24 de março de 1989, o navio petroleiro Exxon Valdez encalhou em Blight Reef, na costa do Alasca. Como resultado, 40 milhões de litros de óleo foram derramados no mar, causando uma enorme destruição ambiental. Muitos ativistas de proteção do meio ambiente alegaram que o governo e a indústria petrolífera estavam escondendo verdades sobre o desastre e que a situação era muito pior do que a exposta. À medida que a investigação avançava, ficou claro que houve uma série de erros fatais que resultaram na tragédia.
principalmente porque a empresa proprietária deste navio contratou poucos tripulantes. Como resultado, a tripulação, que tinha que trabalhar excessivamente, ficou exausta. E isso pode ter influenciado para que o terceiro oficial cometesse um erro ao manobrar o navio, que acabou encalhando. Para piorar, o radar do navio não estava funcionando. Foi levantada duas oposições: ou esqueceram de consertar, ou acharam que não teria qualquer problema em deixar o radar quebrado. Felizmente, os seres vivos se recuperaram totalmente dos danos sofridos, e há poucos anos atrás, a NASA informou que a população de animais havia retornado ao número anterior. Este navio foi reparado e trocou de nome várias vezes e continuou a operar por muito mais tempo. Mas a marca desse desastre ficou registrada para sempre. Uma lição que serve para todos os casos é: nunca trabalhe demais e nunca negligencie o descanso. Pode ter um impacto negativo não só na sua saúde, mas também ao meio ambiente. A Austrália que foi ignorada. Durante a era das grandes navegações, inúmeras histórias incríveis correram pelo mundo. Haviam histórias de bravos marinheiros, governantes coloniais implacáveis e nativos corajosos que protegiam suas terras. As potências europeias tentavam ativamente dividir o mundo, e os países que conseguiam dominar colônias ricas acabavam tendo sucesso. Se você buscar o nome de grandes marinheiros, com certeza vai encontrar dois holandeses, William Jansson e Abel Tasman. Jansson foi a primeira pessoa a descobrir a Austrália e desembarcar na península do Cabo York. Tasman explorou a Nova Zelândia e a Tasmânia, uma ilha que leva seu nome. A Holanda reivindicou a soberania sobre essas terras recém-descobertas, mas mostrou pouco interesse e voltou sua atenção para colônias em outras regiões. A Austrália hoje é conhecida por ser muito rica em minerais como ouro e diamantes. Se a Holanda tivesse acesso a este vasto recurso no passado, a história deste pequeno país teria tomado uma direção completamente diferente. Além da Europa, poderia ter se tornado uma das principais potências econômicas do mundo. A Holanda acabou pagando caro por não ter dado atenção à Austrália. A lição que tiramos desta história é que, se você é um governante de um país, não ignore as grandes áreas onde a exploração seja simples. Caso contrário, séculos depois, você pode acabar num vídeo como este, que mostrará seus fracassos. J.K. Rowling. A história da obra-prima de J.K. Rowling, Harry Potter e a Pedra Filosofal, não teve um final trágico, mas certamente foi um erro que muitos editores se arrependeram amargamente. Foi em 1995 que J.K. Rowling, também conhecida como Joanne Rowling, escreveu a primeira obra de Harry Potter, mas ela não era uma escritora popular na época. No entanto, 12 editoras simplesmente encostaram o livro num canto. Todos os editores talentosos da indústria editorial diziam a mesma coisa: literatura infantil não dá dinheiro e Harry não era um tipo de personagem que geraria lucro. Há rumores de que até a editora Bloomsbury, que publicou o livro, só aceitou publicar porque a filha de 8 anos do presidente gostou do primeiro trabalho e queria ver a continuação. Ou seja, mesmo esta empresa não achava que o livro daria lucro. Mas, como todos sabem, Harry Potter é hoje reconhecido mundialmente e sua popularidade cresceu imediatamente. Rowling se tornou milionária e sua riqueza continua a crescer. A Bloomsbury também obteve lucros enormes, mas, por outro lado, as outras 12 editoras apenas lamentaram que o peixe que deixaram escapar era maior do que imaginavam. A lição desta história é que nem sempre você deve confiar apenas em profissionais que tendem a pensar de forma estereótipa. Isso pode levar a cometer grandes erros. Acidente de naufrágio do submarino nuclear Kursk. Em 12 de agosto de 2000, ocorreu o pior desastre da história que envolveu navios de guerra em tempos de paz. O submarino nuclear russo Kursk afundou no mar de Barents, longe da Terra. Não foi possível resgatar a tripulação. Segundo comunicados oficiais, a tragédia decorreu de um defeito de fabricação no torpedo a bordo do submarino, que causava o vazamento constante do combustível. Então, decidiram que os torpedos defeituosos seriam enviados para a fábrica, mas houve um comando determinado, o envio somente dos torpedos de combate.
Só isso já é considerado um erro fatal. Mas, dentre os torpedos, existia um que era considerado torpedo de treinamento e não foi levado para a fábrica. E esse torpedo é que foi instalado no Kursk. Houve o vazamento de combustível que causou um incêndio e uma explosão. Mas houveram outras razões que impediram o resgate da tripulação, sendo uma delas a incapacidade de ação rápida dos responsáveis. Todos esses erros decorrentes de questões políticas ou por meras ambições pessoais desses políticos são totalmente inaceitáveis. Toda a verdade foi descoberta depois que o Kursk foi resgatado, confirmando toda a teoria sobre a explosão. Vejam com seus próprios olhos como ficou esse submarino após a explosão. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por nos assistir. Espero que tenham gostado. Ficarei feliz se estas histórias de alguma forma evitar que cometam erros futuros. Não se esqueçam de curtir e de se inscrever em nosso canal. Espero reencontrá-los em breve. Até mais!